Oi, eu sou o Felipe e eu quero falar hoje sobre o livro Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade e feminismo. Aqui, quando o subtítulo fala que esse livro é uma conversa, esse termo deve ser tomado numa forma literal. O livro é escrito em forma de diálogo ao longo das suas mais ou menos 100 páginas. Então, a Maria Homem fala alguma coisa, o Contado responde, o Contado fala alguma coisa, a Maria Homem responde, e isso vai desenrolando as conversas dos temas do livro. Eu achei essa decisão editorial um pouco curiosa, não é comum que se veja livros em forma de diálogo, em forma de conversa, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque a conversa ela ficou, os temas ali tratados, eles ficaram muito mais leves e eu acho que até didáticos do que se fosse escrito em terceira pessoa, do que se fosse uma outra explicação sobre esses assuntos. Você tem a impressão que o editor desse livro, ele simplesmente pegou um gravadorzinho e acompanhou a Maria Homem e o Contato Caligares ao longo do dia e depois só transcreveu isso na forma de um livro. Infelizmente, um dos autores desse livro, o Contato Caligares, morreu de câncer há mais ou menos um mês. Ele e a Maria Homem, autora desse livro, eles eram casados há mais ou menos 10 anos. E juntos eles formavam um dos casais assim mais famosos da psicanálise. Eles eram quase como celebridades nesse meio científico. A Maria Homem eu vim conhecer mais recentemente, através dos cursos dela na Casa do Saber, das intervenções dela em programa de televisão, em podcast, por aí vai, os livros dela também. Já o Contato Caligares, para quem não conhece, ele era provavelmente o psicanalista mais famoso do Brasil. Ele era colunista na Folha de São Paulo há mais de 20 anos, escreveu, roteirizou, foi diretor, produtor de alguns episódios, não, acho que na grande extensa maioria dos episódios da série PC, da HBO. Então você assiste a série lá, quem que escreveu? Quem que escreveu? Foi um psicanalista? Foi de fato, e foi o Conrado Caligares. Então ele é um cara muito renomado nesse meio. Tá, então sobre esse livro especificamente. Nesse livro, os dois autores vão dissertar sobre questões que orbitam o universo feminino, o universo da mulher. Então questões como objetificação, questão como maternidade, aborto, sexualidade, todas essas coisas que envolvem questões relacionadas a mulheres, questão relacionada ao feminino, ao feminismo também. E aí você se pergunta, por que um outro livro sobre esse assunto? Não existem tantos livros sobre feminismo, sobre mulher, sobre maternidade, por que outro? E essa foi uma dúvida que me atingiu, mas uma dúvida que não só me atingiu, como atingiu outras pessoas, né? Eu fui pesquisar os comentários desse livro nos sites, né, de venda da Amazon, etc., e eu vi que as pessoas tiveram essa mesma indagação. Por que ler um outro livro sobre esse tema? Já não tem tantos assim, tão bem escritos, e na verdade existe uma diferença significativa, a meu ver, desse livro para outros livros do gênero. Primeiro, por conta de ser um diálogo, e segundo, por conta da originalidade desses dois autores. Imagino que pela questão da experiência que eles têm enquanto psicanalistas, enquanto clínicos, ajudou eles a construir esse livro de uma forma muito diferente, muito mais instigante do que outros livros do gênero. Então, eu me surpreendi, as outras pessoas que comentaram nesses sites aí, eles também se surpreenderam pela escrita desse livro, pela forma e pela forma como os assuntos foram abordados. Em suma, já posso dizer que vale a pena ler, se você, mesmo que você já tenha lido outros livros do gênero. Então eu vou destacar algumas partes que eu achei mais interessantes. Logo no primeiro capítulo, aliás, fazendo uma ressalva sobre essa questão de capítulo, porque o que acontece é que esse livro, como ele é tratado de uma forma de uma conversa, os assuntos eles vão se elencando, né? Então você fala sobre uma coisa, você está numa mesa de bar, você está falando sobre futebol e isso já vai falando do seu time, e depois fala do outro time, algo nesse sentido. Então as conversas elas vão trocando de tópicos de uma forma muito natural. Então não tem assim, vamos falar agora sobre X e agora eu vou falar sobre Y. Não, as conversas elas vão mudando de assunto de uma forma muito natural e esse é um dos destaques, é uma das coisas positivas desse livro. Então logo no primeiro capítulo eles vão falar sobre a questão do ódio à mulher. Por que a mulher é tão odiada, ela é tão subjugada, ela é assediada, qual é o motivo, qual a razão desse ódio em relação à mulher? A gente discute muito sobre isso, sobre a questão patriarcal, sobre como a gente deve superar essas coisas, mas muitas vezes a gente não lê sobre a causa, o porquê que isso surge. E aqui eles dão uma resposta que eu considero satisfatória, que eles dizem que a mulher ela não é odiada por ser uma mulher, ela é odiada por ela ter um desejo sexual. Maria não teria concebido um filho sem sexo, mas ela mesma teria nascido sem o fardo do pecado original. A criação de uma figura feminina que pudesse ser amada, porque seria inteiramente depurada do sexo e do pecado, foi um trabalho extraordinário de quase 2000 anos. Por isso, quando eu digo que a mulher é odiada, não é por ser mulher. O que é odiado na mulher é o sexo, é o desejo sexual feminino. Esse é o grande objeto de ódio. E a partir dessa fala, a gente pode estendê-la para outros contextos. A gente pode aplicar esse raciocínio, essa tese, para outros contextos de vida da mulher. Como, por exemplo, questão do aborto. Como, por exemplo, questão da gravidez e o pior, desejo sexual na gravidez, que é quase um pecado, é um crime
para mulher. Esse tipo de coisa que é polêmica, né, até os dias de hoje. Aliás, muitas dessas questões que eu citei aqui, elas são comentadas por esses dois autores, pela Maria Alma e pelo Conrado Caligares, ao longo dessa conversa. Eles vão concordando e discordando entre si, o que cria uma dinâmica, um debate ali muito interessante de se ver. Aliás, falando sobre desejo sexual feminino, é interessante como existe um movimento contrário a ele, principalmente na literatura. A literatura erótica de hoje ela é quase que proeminentemente 100% feminina. E o maior exemplar disso é o 50 Tons de Cinza, que todo mundo, se não leu, já ouviu falar. Mas não se restringe só aos 50 Tons de Cinza. Se a gente der uma rápida pesquisada ali na Amazon, no Google, sobre esse tipo de literatura, a gente vai ver que os livros mais vendidos, aliás, independente desse tipo de literatura, os livros mais vendidos, pelo menos um ou dois exemplares você vai achar que é uma literatura erótica escrita por mulheres para mulheres. E ao mesmo tempo que está exposto para todo mundo ver, ao mesmo tempo que está figurando na lista de livros mais vendidos do país, a gente parece que tapa os olhos e não quer ver essa questão do desejo sexual feminino e não quer debater, não quer tratar isso de uma forma saudável, de uma forma que não seja envolta em preconceitos. Os mamíferos superiores normalmente se regram com isso. Eles sentem o desejo de transar quando a fêmea está no cio, que é o período em que ela tem menstruações, o que prova que está fecunda. Nos humanos não é assim, é o contrário. O cio feminino, ou seja, aquilo que seriam reconhecidamente menstruações, está completamente separado da fecundidade feminina. Em outras palavras, o nosso desejo sexual se separou há muito tempo da tarefa de reproduzir. Curioso como isso é tão natural, esse desejo sexual, e é tratado com tanto estigma até os tempos de hoje. Não dá pra comentar sobre todas as partes, todos os assuntos que eles tratam no livro, mas eu vou citar uma outra parte que eu achei a mais curiosa e a mais interessante, que tá lá pro final da leitura, quando eles falam a respeito dos tabus, a respeito das fantasias sexuais femininas, como a fantasia de prostituição, fantasia de dominação, fantasia de estupro, que a mulher pode ter ou pode vir a ter em algum momento da sua vida. Esse aqui é evidentemente um assunto mais delicado, mas e aqui o que se destaca mais uma vez é a forma como esses autores vão tratar esses assuntos. Provavelmente pela formação deles em psicanálise, pelo trabalho aí de anos em consultórios atendendo, né, de forma através da psicanálise, eles não tratam esses temas com um viés moralista, do tipo, ah, você não pode fazer isso, você não deve pensar nisso, você não pode ter esse tipo de fantasia porque é uma fantasia errada. Não, eles não pensam dessa forma. Pelo contrário, se você é mulher e você tem uma fantasia desse tipo, você não deve se sentir culpada por isso. É preciso de alguma forma combater a violência contra a mulher, todas as formas de abuso psicológico, sexual, físico, e ao mesmo tempo respeitar as fantasias sexuais que as mulheres possam vir a ter. Como conciliar toda a temática de luta contra o estupro, o abuso e a violência com o fato de que temos que respeitar o caráter extremo de fantasias sexuais femininas que no fundo são quase triviais. A única coisa que não podemos fazer nessa história é recalcar uma fantasia sob o pretexto de querer salvaguardar, sei lá, uma ideia qualquer. Por exemplo, que o sujeito nunca deveria ser tratado como objeto ou que qualquer forma de domínio e poder seria ruim. De uma forma ou de outra, todos nós queremos uma certa posição de domínio ou seremos dominados nas nossas relações. Então não faz sentido alguém se sentir culpado por ter esse tipo de desejo, por ter esse tipo de fantasia. Aliás, esse tema do domínio é um outro tema que eles vão entrar ao longo dessa conversa, outro tema interessante, mas eu não vou me aprofundar nele agora. Enfim, esse foram um dos tópicos que eu mais gostei nesse livro, que por sinal é bastante curtinho, pouco mais de 100 páginas, como eu disse. Uma conversa sem qualquer tipo de moralismo e debatida de peito aberto por dois grandes intelectuais de uma longa carreira clínica na psicanálise, na psicologia, na ciência. E eu vou dar para esse livro uma nota 10. Eu vou dar 10. E eu acredito de fato que esse livro ele tenha sido uma conversa entre esses dois autores. Eram casados, né? Então eles tinham essa dinâmica, essa conversa muito mais fluente, muito mais natural. Então eu gostaria de ter ouvido, né, essa conversa se ela um dia tenha sido gravada. Eu gostaria de ter ouvido uma forma de podcast, uma série feita pela editora ou algo nesse sentido, até como uma homenagem ao Conrado Caligares que faleceu. Então esse seria um fator que me levaria a diminuir a nota, mas eu gostei tanto desse livro, dos temas que foram tratados, da forma como eles foram tratados, respeitosamente, sem questões moralistas, de peito aberto mesmo, que vale toda essa nota para esse livro, nota 10. Eu acho que é um dos melhores livros, talvez o melhor livro, sobre questões femininas, de questões da mulher, questões de feminismo, que eu já li, que eu já tive a oportunidade de ler. Então eu recomendo esse livro para meninos, meninas, homens, mulheres, desde aqueles que não sabem nada sobre feminismo, sobre mulher, sobre esse universo, né, tão extenso, até para aqueles que sabem muito, até aqueles que são estudados sobre esse tema, porque a originalidade desses dois autores, do Conrado Caligares e da Maria Homem,
faz valer a experiência de ler esse livro. Mas então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, você se inscreva no canal. É muito importante que você seja inscrito no canal para o YouTube recomendar o meu canal para outras pessoas. Eu tô bem no começo, então sua participação é muito importante para mim. E se você quiser deixar seu comentário, se você já leu esse livro, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, se você não gostou da forma como ele foi escrito, se você não concorda em nada comigo, se você concorda em tudo, deixe seu comentário aí, ele é muito importante para mim. Eu vou adorar ler sua opinião. Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima.